Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação, dia 21 de março de 2016. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, o Dr. Vicente Cassione, comentarista do programa, advogado e professor. Boa tarde, Cassione. É um prazer tê-lo novamente nos estúdios da TV Com. Boa tarde, Filete. Já vou antecipando boa tarde e a minha admiração pelo Dr. Clemente e quero dar um abraço aos caríssimos telespectadores. Também para me ajudar, o Dr. José Carlos Clemente, médico, empresário, presidente da Multimagem. Boa tarde, Filete. Também é um prazer muito grande fazer o programa com o Cassione. Aliás, quando a Daiane me ligou, falou, olha, você pode fazer hoje o programa? É o Cassione. Eu falei, põe aí que eu quero ir. Realmente, realmente, fico muito honrado de fazer o programa com uma figura tão importante, né, da nossa região. Doutor Vicente Cassione, Polícia Federal investiga os chequinhos em Santos, né? Então, é a primeira pauta aqui da TV Com. E eu falei na rádio lá com o Paulo Schiff que eu acho que o chequinho, eu creio que o Paulo Barbosa não deva ter chequinho. Eu creio que o chequinho seja para você poder pagar um chaveiro, seja para você poder pagar um show na praia, até R$8.000. Mas eu fiquei pensando, né, se existe chequinho nas prefeituras, quem seria mais importante que o Dr. Clemente para receber um chequinho, para falar bem da prefeitura na Multimagem? Deu para falar bem para os meus clientes? E do próprio Cassione, que é um criminalista conceituado, para falar bem da prefeitura. Então, eu vi na relação de os possíveis chequinhos aqui na região, pessoas que não têm importância política na cidade nenhuma, pessoas que não têm 30 votos, né? Então, eu fico pensando, eu acho que não existe o chequinho, aquele chequinho que é pago todo mês, tal. O chequinho para um chaveiro, para uma despesa extra, tem que existir. Mas o que a Polícia Federal investiga aqui em Santos é o chequinho, aquele chequinho que é pago para liderança política todo mês, enfim, para diretores de partido e tal. Eu creio que não exista, Cassione, mas qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, eu não gosto do nome. Cheque é cheque. Não existe chequinho e não existe checão. O que varia é o valor do cheque. Você pode ter um cheque de muitos milhões ou pode ter um cheque de pouco valor. Agora, que me conste, chequinho ou checão ou cheque, quando ele é diluído entre várias pessoas, na verdade não é para o destinatário que o dinheiro vai. Se você distribui 100 cheques para 100 pessoas, no valor de R$10.000, 100 cheques, quanto que dá? 1 milhão. 1 milhão. Se cada um desses que recebeu devolver para quem ele quiser, ou der para quem ele quiser esse dinheiro, você tem 500 mil. Da metade, né? Claro, você distribui 1 milhão em 100 cheques de 10, estou dando um exemplo, e o destinatário recebe 5 para ele e devolve 5. No caso é até 8, né? Esse cheque é até 8, dá né? no mesmo, seria 800 ficar mais fácil mil, a conta, né? cai para 400. Então, eu não sei se a Polícia Federal vai investigar, ou vai encontrar, ou não vai encontrar nada. O que nós não podemos fazer é o que se faz no Brasil hoje, todos os dias, pré-julgamento. Deu a notícia, o fato está consumado. Deu a notícia, a pessoa que está sob suspeita já está condenada. Já está difamada. Na pior das hipóteses, já está morta do ponto de vista da vida civil. Eu quero ver o que é que essas investigações vão trazer. Se não trouxerem nada, no mínimo um pedido de desculpas da Polícia Federal a quem está sendo colocado sob suspeita. Clemente, a Polícia Federal investiga o chequinho em Santos, foi matéria do Diário do Litoral de hoje, né? E pauta da produção aqui. Não, eu concordo plenamente com o Cassione. De repente você faz um estrago gigante, porque ao anunciar isso, a mídia já coloca como sensacionalismo importante. E na medida em que depois, não adianta pedir desculpa depois do estrago feito, porque você é só lembrar daquele pessoal da escola de base, e depois você nunca mais refaz sua vida em função de um pré-julgamento, né? Então,
seria muito mais interessante que se fizesse isso de forma, vamos dizer, sigilosa, e só então, quando descobrisse o problema, se é o caso, que você anunciasse. Aí, ok, agora, de uma forma antecipada, você fazer um pré-julgamento, acho realmente muito complicado. As pessoas, o brasileiro, até pela corrupção que se instalou, né, Cassione? Ele tende a fazer um pré-julgamento também. Sim. Não só Polícia Federal, mas ele tem, porque aqui no Brasil todo mundo é malandro e tal, e se empolga com isso, e de repente você está estragando a vida civil de uma pessoa que às vezes realmente não tem nada a ver com o problema. Hoje, dia 21 de março, Dia da Infância, Dia Internacional da Floresta, Dia do Teatro Universal, e Dia da Felicidade, viu? Dia Mundial da Poesia e Dia para a Eliminação da Discriminação Racial e Dia da Felicidade. Hoje é um dia aqui da infância, do teatro, enfim. Doutor Cassione, mais de 4.000 estivadores do Porto de Santos param hoje. A paralisação, segundo o sindicato, é por 24 horas. Eles reivindicam reajuste salarial. Eu imaginava que não houvesse essa quantidade de estivadores em atividade no porto. Ainda, né? Porque com as demissões, que eu costumo dizer que não é bem isso que aconteceu, varreram uma grande parte dos estivadores e dos trabalhadores do cais e jogaram dentro do estuário. Porque demissão para que haja progresso, para que haja um avanço tecnológico nos equipamentos portuários, isso existiu no mundo inteiro. Mas os que foram demitidos foram indenizados, saíram com uma compensação financeira que lhes permitiu continuar tocando a vida num padrão de dignidade. Aqui não. Aqui foi varredura para dentro do estuário. Então, é até estranho que haja 4.000 estivadores em atividade no porto. E se não houver represália, eles vão continuar sendo 4.000. Mas depois da greve e depois que o tempo vai passando, ainda por cima com represálias e outros interesses, é capaz de que na semana que vem a gente esteja anunciando mais não sei quantas demissões de um jeito ou de outro. Clemente. Realmente, eu acho que, como o Cassione falou, no mundo todo, especialmente nos portos mais desenvolvidos, né? Aí você pega Holanda, que é muito famoso, ou até na China hoje, que tem os maiores portos, os Estados Unidos, onde os portos são extremamente produtivos e onde se instalou essa revolução de realmente equipamentos técnicos de alta produtividade, onde teve que se reduzir a mão de obra. E eu acho que isso não tem saída para qualquer que seja a área, claro, seja portuária ou não. Mas o que há é um respeito à dignidade das pessoas, que eu acho que tem que ter sempre. O ser humano tem que ser respeitado nesse sentido. Então tem que ser indenizado, sim, para que ele tenha um tempo hábil para procurar outro caminho, seja na área dele, às vezes até não é na área específica, uma outra área, mas que ele tenha fôlego para fazer isso. E não uma dispensa coletiva, assim, súbita, onde não se pode fazer nada, onde a família fica realmente totalmente abandonada e o próprio município, né, fica complicado, porque essas pessoas acabam fazendo suas compras aqui, gastando seu dinheiro aqui, contribuindo para o comércio local, e, enfim, há um dano muito grande para toda a sociedade. Cassione, a aeronave que matou o empresário Angenelli não tinha caixa preta, segundo a aeronáutica, né? O avião caiu logo após decolar do campo de Marte, batendo num prédio de 3 andares e explodiu por causa do excesso de combustível. É complicada essa questão de muitas aeronaves e muitas vezes sem a regulamentação, sem estar em ordem, nem sem ter caixa preta, meio a Deus do Ará. Eu ontem estava conversando sobre isso com os meus filhos e eu fiz um comentário que eu vou reproduzir aqui. Eu não consigo entender como é que um empresário que foi eleito o melhor presidente executivo do mundo, que fez o que fez na Vale e que é um homem, evidentemente, que tinha uma boa condição de recursos financeiros.
ele vai, claro, quando tem que ser, é o dia dele, tinha que acontecer, aconteceu. Mas ele vai comprar um monomotor a hélice e coloca a lotação máxima, sendo que a lotação máxima era a mulher, 2 filhos, genro e nora, além do piloto, evidentemente. Já me causa estranheza, porque 2 motores, você lembra a Angélica e o Hulk, com 2 motores, o avião ainda mais ou menos conseguiu fazer a imagem do avião aí. Pois é. Isso é um teco-teco. Não adianta querer dizer que é última geração. Enquanto você tem hélice hoje ainda em avião, ele não é última geração de coisa nenhuma. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu acho estranho nisso tudo é que o avião correu a pista, levantou e caiu 200 metros depois de ter alçado o voo, de uma forma absolutamente abrupta. Isto é, ou este motor parou imediatamente de receber combustível, e isso pode acontecer, o acidente com a Angélica e o Hulk foi exatamente o filtro de combustível enguiçou e os 2 motores não foram abastecidos de combustível e o avião conseguiu ainda, milagrosamente, naquele espaço descampado, fazer o pouso que ele conseguiu fazer. Eu não consigo entender este acidente de ontem por essas 2 razões. Primeiro, não é um avião que está à altura de um executivo como ele. Aí você começa a pensar bobagens, né? Você começa a imaginar coisas que, evidentemente, eu não vou reproduzir aqui, mas a minha imaginação me leva a pensar o que é que faz um homem colocar mulher, 2 filhos, e, evidentemente, os 2 filhos não iriam sem... A filha e o filho não iriam sem os seus companheiros, colocar dentro de um avião daqueles para ir para o Rio de Janeiro, com o dinheiro que ele tinha. Eu não sei, eu não consigo entender, e quando eu não consigo entender, minha cabeça, lamentavelmente, é fértil em imaginar coisas, mas também não é por isso que eu vou ter o direito de dizer o que eu imagino. Eu pensei exatamente isso. O Agnelli realmente ele é uma pessoa rica, né? Fez uma administração brilhante na Vale, realmente foi eleito o melhor executivo do mundo. O cara é bom mesmo, né? E não dá para entender. Quando falou caiu um avião, eu estou imaginando um jato, porque hoje qualquer pagodeiro tem um jato. Né? Você pega Ivete Sangalo, você pega o próprio Hulk, tem. Neymar tem. O Neymar, as duplas sertanejas todas têm. Então é o seguinte, até porque não é tanto dinheiro assim. Você compra um jato aí em boas condições, hoje entre 5 e 10 milhões, o que não seria um dinheiro tão grande para o Roger Agnelli. Né? E 7 pessoas no monomotor. Cassione, eu não tenho coragem de viajar de monomotor, nem bimotor a hélice, eu não tenho coragem. Nem sozinho, não, muito menos pondo a família dentro. Não tenho coragem dentro. mesmo. Eu tenho que ser avião grande, pelo risco que já representa. Agora você imagina um monomotor, você tem uma única chance. Uma bomba de combustível que não puxa o combustível já é o suficiente, mesmo que o motor esteja em perfeita condição. Né? Ainda mais com uma carga total, 7 pessoas. Quer dizer, você matou uma família inteira com os respectivos acompanhantes. Né? Então, não dá realmente para entender. Uma viagem até longa, né? Porque Rio de Janeiro, você vai sair daqui para o Rio de Janeiro, é uma viagem que tem 400 quilômetros. Não é uma viagem pequena. E o avião caiu logo a seguir. E alguns acidentes não dá para a gente entender. Eu até hoje, com todas as explicações que foram dadas, eu até hoje não entendi aquela queda de bico vertical do avião do Eduardo Campos. Um avião que arremete na base aérea de Santos e tem que fazer uma curva à esquerda. Ele faz todo o percurso e, de repente, ele cai de bico. Aquilo até hoje eu não entendi. Não sou técnico, não sou nada, mas também tenho o direito de, mesmo não entendendo das coisas, estranhar
determinadas coisas. Tá? E esse de ontem também não entendi. E também não entendi por que demoraram tanto tempo para dizer quem estava dentro do avião. Porque é impossível que a família Agnelli, embarcando no campo de Marte, que está ali, do lado da Marginal, no centro, no coração de São Paulo, caiu o avião. Ninguém sabia quem estava dentro. Quer dizer, você embarca 7 pessoas... Você acabou de subir, né? Você acabou de subir. Aí você não sabe quem é que embarcou, não tem a lista, que é obrigatória. O registro. Claro. Então, são coisas que talvez venha alguma explicação pela frente. Eu, pessoalmente, não estou muito convencido de que o acidente foi meramente um acidente que seria inevitável. Não sei. Ontem, pela Bandeirantes, ouvindo o rádio de manhã, o Milton Neves, ele falava que quando ele foi viajar para Miami com a família, foram em 5 voos. Parece uma coisa... Ele põe ele, a mulher e um filho num voo, a nora em outro. Eles eram 5 voos diferentes, porque por causa da religião dele, da onde que ele veio e tal, que eles não gostam de viajar todo mundo no mesmo voo. Ele falou, aí cai um, ele falou, cai um, vamos falar, poxa, se a gente escolhesse os 4, não escolhesse aquele, a família estava salva. Mas eles sempre viajam assim, eles dividem a família, tem muita... Vai, ele a mulher dele num voo para Miami, a filha, cada um num voo, no mesmo, assim, em 2, 3 dias foi indo todo mundo, eles não compram no mesmo voo todo mundo. Não, eu tenho um amigo que é oftalmo, em São Paulo, é uma grande clínica oftalmológica, né? E ninguém viaja junto. A esposa sozinha, ele sozinho e cada filho sozinho, sempre. Quer dizer, os filhos são médicos também, um é médico, o outro é economista, o outro é advogado, mas sempre separado, que é exatamente por um risco de ter uma super clínica, uma condição satisfatória, por que correr o risco? Eu acho inteligente isso. De um lado, o que preside esse tipo de comportamento é evidente que pode ser até uma razão afetiva. Se cada um vai num avião e cai um deles, os outros todos sobrevivem. E você não acaba a família, né? E você não extermina uma família. Agora, a maioria que faz isso, faz, na verdade, por razões outras. Quer dizer, o sujeito tem um império financeiro, patrimonial. Se cair todo mundo, mas, meu Deus do céu, se cair todo mundo, ninguém vai aproveitar do dinheiro estando morto. Então não adianta nada, deixa cair, se tiver que cair com todo mundo junto, porque para quê? Você perde um familiar, mas você salvou a grana. Tudo bem. Mas se morrerem todos, qual é o problema? Mas para quem vai ficar a grana? Não interessa. Já morreu. Para que vai ficar a grana? A grana não vai ficar para ninguém. Sempre tem as grandes cunhado, né? Sempre tem alguém para pegar, né? Isso aí, cunhado não tem direito. Não, mas aparece sempre algum primo de segundo grau, alguém pega isso aí, né? É difícil. Mas as grandes empresas fazem isso, né? Por exemplo, a GE americana, por exemplo, nunca viaja 2 grandes executivos no mesmo voo. Isso eles fazem. Mas aí tem outras razões, né? Claro. Uma razão... Até mesmo empresa, estratégicas e razões até de segredo. Você tem 2 chairman lá importantes que ditam os rumos da empresa e de repente você perder 2 simultaneamente. Mas se você for pensar assim, o time de futebol vai jogar um time de futebol, vamos supor, Real Madrid contra Barcelona. Teria que ser, então, vários aviões também, porque você vai perder o time todo do Real Madrid, o time todo do Barcelona. Houve uma grande tragédia em 1948, se não me engano, em que o melhor time naquele período na Itália, que era o Torino, que tinha o maior contingente de jogadores na seleção italiana, inclusive o Mazzola, que era famoso, caiu, bateu nos Pirineus, morreram todos. Morreu o time inteiro, toda a delegação que estava no avião. Isso pode acontecer, é evidente que pode. Mas se a gente vai pensar assim, a gente não viajava. Nem sozinho. Porque o avião pode sempre cair, né? Sem contar que a segurança hoje dos voos são extremamente maior, né? A quantidade de voos que tem. Comercial é menos chance de você, se você for daqui para o Rio de Janeiro de carro, a chance de você ter um acidente é maior. Pequena, mas é maior que de um avião, né? Maior. Ou seja, o avião comercial, né?
É, aquela coisa que vocês falaram, monomotor sempre é arriscado, né? Morrem 50 mil pessoas por ano no Brasil em acidente de trânsito. 50 mil pessoas no Brasil em acidente de trânsito. Você não tem, evidentemente, nem de longe uma estatística remotamente parecida com essa em acidente aéreo. Se for Quando você tem um grande acidente aéreo, morrem 250, 300 pessoas. E no trânsito são 50 mil pessoas. Quer dizer, mas tem muito mais gente viajando de carro, andando de ônibus, do que de avião. Hoje, a quantidade de voos, pousos e decolagens no Brasil, a movimentação dia é de milhões de passageiros. Porque o carro leva 2 pessoas, 1 pessoa, 3 pessoas. O avião leva 180, 200, 250, dependendo do tipo de avião. Então, a quantidade de voos, se você for ver, acaba se equiparando o número de pessoas que estão nas rodovias com o número de pessoas que voaram durante o ano num país. E você não vê acidente. É muito seguro. É muito seguro. Comercial, né? Muito seguro. Clemente, São Vicente, suspensão de plano de saúde paralisa a Codesave. 1.250 pessoas estão paralisadas pela falta do plano de saúde. Complicado, Filete. É muito complicado realmente porque você pega a Caixa de Pecúlio, na verdade, ela é muito importante para o servidor, né? Como é em Santos também, ou Cubatão, ou em outros lugares. E ela realmente não recebe verba da prefeitura. Quer dizer, ela tem o direito a uma verba que não é remetida, que você não é repassada pelo prefeito. E, consequentemente, isso já aconteceu com a maior parte dos médicos e das clínicas, já desde o ano passado. Por não pagar, os médicos começam a parar de atender. Eu até posso dizer isso de cátedra, porque eu acabei não parando em consideração ao gestor da Caixa, que é muito amigo meu, e eu ia deixá-lo numa situação extremamente desconfortável. É uma pessoa extremamente competente, séria, tudo, mas ele fala: Clemente, não posso fazer nada, porque não há repasse, consequentemente, eu não tenho como pagar. Então, eu podia dizer por mim mesmo que eu não recebo há praticamente 1 ano ou mais. Que absurdo. Exames que faz na multimagem? Isso feito na multimagem. Continua fazendo? Eu continuo fazendo pela amizade, não seria pelo prefeito, não. É pela amizade Pela amizade com o gestor da Caixa, doutor Hélio. Doutor Sidney Costa também trabalha lá, que é nosso amigo. Então, sim, se eu fizer isso, vai parar tudo aquilo, e eu acabei, sabe, não, vamos ver o que acontece no próximo governo, que espero não seja o mesmo, né? Porque realmente, se não há um respeito nem nesse sentido, na saúde, né, Cassione? Eu acho que acabou, quer dizer, não existe governo ali em São Vicente. 1 ano que não se paga? Não, 1 ano que não se paga, e provavelmente os outros médicos que atenderam também não receberam, motivo pelo qual pararam. Eu, em geral, paro, mas nesse caso não parei em respeito ao doutor Hélio. Então, eu vejo a situação... Você segura uma bucha violenta lá em São Vicente, doutor Hélio, né? Segura. Se você parar, então, vai explodir lá, né? Explode. Então, como ele é uma pessoa bem relacionada, ele ainda conseguiu contemporizar um pouco o atendimento. Agora, chega num ponto que ninguém mais quer atender, Cassione. Aí, realmente, eu acho que o servidor tem razão de fazer essa parada. Vocês estão falando do Hélio da Costa Marques. Isso. Que, vou fazer além de dar um abraço no Hélio, o Hélio é meu colega de turma. Nós nos formamos, não em medicina, evidentemente, no colegial. Fizemos juntos o colegial e fizemos um programa de rádio. Santista, Cassione? Quem? Você estudou no Santista, não? No Santista. Santista, tá. E nós nos formamos juntos e a gente fazia um programa de rádio que o padre Paulo Ornô de Moura criou na Rádio Cultura, no tempo do velho Paulo Mansur, e a rádio ficava na esquina da 7 de setembro com a Conselheiro Nébias. Então, todo dia, às 6 horas da tarde, o Hélio e eu fazíamos um programa, nós éramos estudantes, o título do programa que o padre Paulo deu era Deixem a Mocidade Falar. Então, nós dois, o Hélio e eu, fazíamos comentários a respeito de política estudantil e até das situações que não diziam respeito especificamente a isso,
começamos ali. Foram as nossas primeiras manifestações públicas, né? O senhor também trabalhou no direito esportivo, né? História bonita. Como é que surgiu essa questão? Você se formou em... Foi na mesma época. Isso. Quando a gente começou na Rádio Cultura, eu tinha 16 anos. E o Hélio é mais velho do que eu, acho que, se não me engano, 1 ano. O Hélio devia ter 17. E a gente fazia esse programa. O Padre Paulo, depois, quando terminava o programa, fazia uma oração, nas 6 horas da tarde, rezava e tal. Mas antes éramos nós. E nessa mesma época, como meu pai tinha sido locutor esportivo, foi o primeiro locutor esportivo da região e o terceiro do Brasil, narrador de futebol, eu cresci vendo meu pai narrar futebol. Eu tinha 3 anos de idade, ficava no colo dele e ele com o microfone na mão irradiando o jogo, né? E aquilo estava no sangue. Então, aí fui para a Rádio Atlântica, que era o Hernani Franco, famoso Hernani Franco, né? Naquela altura, e fui ser repórter de campo. Era o pai do Sérgio Bacará, não é isso? Isso, pai do Sérgio Bacará. Pai do Sérgio Bacará. Aí fui ser repórter de campo, aquele que fica dentro do gramado e atrás do gol. Mas já era estudante de direito ou não? Nada, eu entrei com 16 anos. Aí foi... Entrei moleque. Fazia o programa com o Padre Paulo? Era um fracasso. Eu entrei, até pegar o jeito, foi a paciência do Hernani Franco que deixou com que eu fosse ficando. Porque era horrível. E eu me inibia muito. Eu tinha que entrevistar, pura e simplesmente, na época, Durval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. Entendeu? Com microfone. Um molecote, estudante ainda de colegial, com aqueles monstros na minha frente, Garrincha e tal. Eu ficava gago, né? Mas isso é bom, porque você vai lutando contra a adversidade, contra a dificuldade, vai se desinibindo, vai criando coragem, porque na vida tudo é difícil. Se você desiste, né? Tem gente que diz assim, eu tentei 3 vezes e não deu. Eu digo, quantas vezes você tentou? 3 e não deu? E você desistiu? Você tenta 30, não deu? Tenta 300, aí você vai dizer que não deu, né? Se todos nós na vida desistíssemos na primeira tentativa, Clemente não estava onde está, você não estava onde está, eu não estou onde estou, não estaria onde estou. Hoje a meninada desiste fácil. Muito fácil. Desiste fácil. Aliás, Cassione, então você botou uma linda história aí. Eu acho uma linda história, que eu acho que serve de lição de vida para todos nós, né? Aqui, mas fora. Porque de uma pessoa que tinha essa dificuldade, o que eu acho normal, se transformar num grande orador que você é. Você realmente é um grande orador. Não, mas está aí sim o exemplo. Ou seja, mesmo para as pessoas que se tornam, como Cassione, a facilidade com que ele fala em público, ou o grande orador que ele é, imaginar que um dia ele teve dificuldade para entrevistar os monstros sagrados ali, mas que nem por isso deixou, ou desistiu, né? E está aí o exemplo. Eu não conseguia ler em classe. O professor dizia, Vicente Cassione, chegava a minha vez, leia esse trecho aí. Eu pegava o livro tremia na minha mão, eu engasgava, eu atropelava as palavras, eu tinha uma inibição tremenda. O senhor está sendo modesto? Porque eu tinha uma tia que casou com Paulo Rubiá Marini, acho que foi da sua turma. Ele Sim. falou que sempre você foi um bom orador. Ele falou assim, falando da faculdade. Na faculdade, ele falou, o Cassione sempre foi do diretório, ele sempre foi um cara desinibido e muito bom orador, tomava frente nas coisas, gostava de falar. Então, ele falou que sempre você teve esse dom. O que eu estou dizendo... Na faculdade, né? O que eu estou dizendo é primeiro colegial. No primeiro colegial eu era travado totalmente. No terceiro colegial, eu já me formei, já tinha estado no rádio com o Hélio, tudo, fui orador da turma. Na faculdade, fui orador da faculdade. E na formatura da faculdade, fui orador da turma de novo. Ou seja, uma evolução importante, né? Mas que demorou 2 anos para eu vencer. E é isso que eu sempre dou de exemplo para todo mundo. Todo mundo tem dentro de si capacidades desconhecidas incríveis. Vai buscar que acha. É isso aí. Vai buscar que acha.
Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira, 21 de março de 2016. Hoje com o comentarista, advogado e professor Vicente Cassione e também com o comentarista, médico, diretor, presidente da Multimagem, Dr. Clemente. Cassione, a Fátima aqui de São Vicente, vou ter que ler aqui, ela pergunta, o senhor é um grande criminalista, se o senhor, existe defesa para os crimes que o Cunha e o Lula cometeram? Aí ela quer saber se o senhor, qual a estratégia que o senhor usaria, né? Não, estratégia não tenho a menor ideia, porque eu não conheço o processo do Cunha e não conheço as investigações, porque ainda não há processo contra o Lula. Então, eu não posso dar palpite, porque está cheio de gente que vai para a televisão dar palpite
por ouvir dizer na imprensa o que houve, aí vai dar palpite jurídico sobre aquilo que não conhece. Eu, até quando o cliente vai no meu escritório e me pede minha opinião, eu digo, eu primeiro vou ver o seu processo. Depois de ler o seu processo, eu vou dizer a minha opinião. É como o Clemente. Ele faz lá um exame de imagem. Depois de ver a imagem, ele tem condição de dar o laudo e dizer qual é o diagnóstico. Não é? Então, eu não tenho a menor condição de dizer. A única coisa que eu digo é que o criminalista, ele não é feito para absolver as pessoas ou nada. Ou absolve ou nada. Não é isso. Todo mundo tem direito à defesa. Tem gente que, por melhor que seja o criminalista, por melhor que seja a defesa, será condenada. Tem gente que será condenada. Você não faz milagres. Aqueles milagres que atribuem ao grande criminalista, às vezes as pessoas dizem assim, você fez milagres. Nunca fiz milagres. Os resultados importantes que eu tive dependeram de trabalho, de estudo, de perseverança e de achar onde estava a brecha, onde é que estava o buraco para você passar. Porque o grande problema é o seguinte, na pressa, a perícia é mal feita, na pressa, o promotor come bola, na pressa, o juiz determina uma medida ilegal, na pressa e por outras razões. Eu vou ficar só com a pressa. Aí o advogado está ali, na espera. Se a perícia for perfeita, se o juiz fizer tudo direito, se a polícia fizer tudo direito, se o promotor fizer tudo direito, e ele te fechar totalmente os caminhos, você não tem por onde passar. Agora, se eles deixam uma nulidade no processo, tomam uma providência que não podem tomar, exemplo, condução coercitiva do Lula. Isso é uma ilegalidade. Amanhã a defesa não vai fazer milagre nenhum. Ela vai dizer, fizeram uma condução coercitiva que era impossível de ser feita, ilegal, portanto eu anulo o processo. Mas ele não iria, agora o senhor que é o entendedor do direito, mas se não fosse coercitivo, ele falou que não iria. Não. Aí é que está o problema da imprensa. Aí é que está o problema da má informação. Ele foi claro, ele disse, eu não vou depor perante o promotor conserino do Ministério Público de São Paulo, primeiro porque quem está fazendo a investigação é o Sérgio Moro em Curitiba. Segundo, que o conserino de São Paulo, antes de me intimar, já deu uma entrevista para a Veja dizendo que eu sou bandido. Então, esse promotor está impedido por lei de atuar no meu caso, que o promotor pode até achar que eu sou bandido, mas ele não pode dizer na imprensa antes da hora isto. Está correto? Aí que fez o Lula foi para o Supremo Tribunal Federal e pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele não fosse depor em São Paulo, por essas razões, que no Moro ele ia. Então, estava correto. A defesa do Lula, nesse aspecto, agiu corretamente. Porque eu tenho repetido todos os dias o seguinte, uma coisa é a discussão política. Uma coisa é o sujeito detestar o PT, meu caso, detesto o PT. Mas que é a verdade. A outra coisa, aliás, detesto os partidos políticos como regra. Respeito homens sérios dentro dos partidos. Porque todo partido tem gente que não é séria. Tá? Então, o que eu tenho dito sempre é, uma coisa é a lei, a Constituição, antes de tudo, e a lei. Quando você começa a passar por cima da Constituição e da lei, seja qual seja o motivo, você quebra o Estado de Direito. E quebrando o Estado de Direito, vem o caos. Cada um faz o que quer.
A cabeça do juiz não é livre para ele decidir de acordo com as suas simpatias, credos e torcida. Não é porque o sujeito é corintiano que ele, juiz corintiano, pode decidir só a favor do Corinthians, ainda que o Corinthians esteja errado. Do mesmo jeito que um corintiano não pode decidir contra um palmeirense só porque o palmeirense é palmeirense. Se o palmeirense tiver razão, o juiz esquece que é corintiano, isso é o juiz. Não é? Por isso que eu nunca quis ser juiz, porque não é fácil você ser juiz. É difícil você não misturar aquilo que são as suas convicções íntimas, não é? De credo, de religião, de time de futebol, de partido político, das coisas que você é a favor ou contra. Na hora de julgar, você tem que ser a favor da lei e da Constituição. E é isso que dá estabilidade a qualquer país, civilizado, bem entendido. Nas republiquetas das bananas, cada juiz faz o que quer. Claro que há juízes honestos, há juízes sérios, há juízes competentes, mas há uns que não são, porque são seres humanos. E em todos os lugares em que você tem muitos seres humanos atuando, você tem ali o ótimo, o bom, o regular, o ruim e o péssimo. Isso vale para a advocacia, para a medicina, para a magistratura, para o Ministério Público, para a polícia, para o comércio, todos os segmentos. Tá certo? Você tem um comerciante que é honesto e você tem um comerciante que é desonesto. Você tem um advogado honesto e tem um advogado que é desonesto. E não é só a desonestidade da grana, é a desonestidade moral, é a desonestidade intelectual. É o sujeito que aparenta ser uma coisa, não é. A hipocrisia, por exemplo, é uma desonestidade moral. Tem gente que é hipócrita. O cara chega para você sorrindo e diz, muito prazer. E no fundo ele está dizendo, eu tenho nojo desse cara. Pois é, isso não deixa de ser uma falsidade. A convivência humana é muito difícil, exatamente por causa desses desvalores que são praticados por algumas pessoas. Eu sempre fui cego nesse aspecto. Eu, como advogado, vai um cliente no meu escritório, me leva um caso de latrocínio, gente que mata para roubar, eu digo, muito obrigado pela escolha, mas o senhor procure outro, porque eu não defendo, nunca defendi e nunca vou defender um cidadão que mata o outro para roubar. Pode até ter defesa, pode até ter falha no processo, pode ter até dúvida a respeito se foi ele ou não foi ele. Mas se eu me convencer de que foi ele, eu não vou justificar. Não pego o caso. Não pego. Claro que não. Por isso que nós somos chamados profissionais liberais. Porque somos livres para dizer sim na causa mais antipática, como o caso do Carandiru. O Brasil inteiro contra o Biratã Guimarães. E eu não tive dúvida. Defendi porque vi o processo, vi que ele estava inocente. Que se dane se a opinião pública vai ficar contra mim. Que se dane se a imprensa vai me dar bordoada. Fiz a defesa. Então, o problema é esse. No caso do Lula e do Cunha, eu tenho que ver o processo para ver o que está acontecendo. Aí eu posso dar uma opinião. Sem conhecer, ouvindo apenas o que os jornalistas dizem, não. A gente pode dar uma opinião por alto, politicamente. Juridicamente, eu não me atrevo a fazê-lo. Tem um amigo meu, Cassiano Oswaldinho, que ele falou que o Biratã, o único erro dele foi não ter matado todo mundo. Ele brincava com todo mundo. Ele falou, o Biratã errou porque não matou todo mundo. Deixou gente para falar. Não é todo mundo que era contra, não. Muita gente achou que ele mandou matar bandido. Ele não mandou matar ninguém. A culpa não foi culpa dele. A culpa nem não todo foi dele. mundo, nem ninguém. Não teve culpa. Os caras começaram a jogar sangue, começaram a fazer um monte de coisa. A PM salvou naquele dia muita gente. 2.000 presos. Eram 2.069. Praticamente morreram 90 e poucos só porque os outros se mataram entre eles, presos. Então, a polícia socorreu os feridos nas viaturas policiais, levou os presos feridos para os hospitais. Se fosse massacre, deixava eles morrendo lá. Não. E 2.000 presos foram poupados. Portanto, o que a polícia fez eram só 90 policiais contra 2.069.
amotinados e armados. Jogando sangue em policial, jogando tudo, um absurdo, né? A polícia só reagiu ao ataque que sofreu no terceiro pavimento do pavilhão 9. Tanto que nos outros pavimentos não houve nem tiro, nem sangue, nem coisa nenhuma. E foi absolvido o Biratã, tocaia. né? Foi absolvido. Foi absolvido porque foi justo. Clemente. Não, essa história, eu torci muito para que fosse isso, porque embora a gente não conhecesse tão, assim, na profundidade o processo, como o Cassione deixou claro que é importante, mas para mim era tão evidente, mesmo aquele episódio do Pará, sim, onde a polícia vai para controlar uma certa rebelião, aí vem gente com canivete, com faca, com paus. Armas de fogo. Armas de fogo. E aí a polícia corre, foge. O cara não quer que faça nada. Não, no primeiro momento a polícia foge. Ainda fugiu, Fugiu. Aí quando a polícia reage... Aí a polícia foi um excesso e tal. O problema é o seguinte, quem está na linha de frente é que sabe, né, Cassione? É lógico. O quanto isso implica. Então, realmente, eu acho que existe excesso, sim. Sim, mas que sejam investigados. Agora, você não pode também tratar bandido que venha ao seu encontro querendo te detonar com carinho, né? Não, isso não funciona. Que eu acho que foi o que aconteceu no Carandiru. E eu queria saudar o Cassione mesmo. Eu conheço toda a sua vida, mas realmente tem que saudar você, Cassione, porque eu acho lindo isso que você faz. Obrigado. Que me emociona até falar isso, porque... uma defesa criminalista, brilhante, né? Não, o criminalista, de certa forma, na maioria dos casos, ele pega qualquer coisa. Não pode. Né? E eu acho que essa consciência, isso é muito além, né? Bate o lado da espiritualidade. Ou seja, quase sempre existe brechas dentro de um processo, como você chamou bem a atenção, e eu acho que você é perito em descobrir essas brechas, mas não quero usar essa brecha para uma coisa que eu tenho consciência que não deveria ter sido feita. O caso do latrocínio, por exemplo. Ou seja, eu vou defender alguém não apenas pelo direito que ele tem, mas desde que ele me convença que não ocorreu a coisa daquela forma. Né? Não matei. Estão falando, mas não matei. Opa, então vamos achar uma brecha aqui, vamos provar e tal. Mas não o dinheiro pelo dinheiro. Assim, ou seja, essa consciência, eu acho assim, uma coisa muito importante. E você falou uma coisa importante, o dinheiro pelo dinheiro. Se imaginarem do jeito que você também faz, que eu sei, quantos casos na minha vida eu defendi sem cobrar um tostão, as pessoas não têm nem ideia. As pessoas pensam que a gente cobra tanto que fogem do advogado, às vezes, dizendo que o cara tem um nome desse, então deve cobrar uma fortuna. Era o Pitangui, lembra do Pitangui? Lembro. Pitangui, o maior cirurgião plástico do mundo. Ninguém ia no Pitangui achando que ele cobrava os olhos da cara. Chegava uma mulher normal lá, de posses normais, e dizia, o senhor me opera? Ele opera, paga a consulta e faz o negócio. Mas todo mundo tem fama, tem isso, né, Cassiano? As pessoas pensam que é mais caro e nem sempre é. Não é Às assim. vezes não é a pessoa assim. tem um bom senso e tal. Claro, e essa consciência você tem que ter. Pode ser um caso que todo mundo está contra, a opinião pública está contra. Você teve o contato com o réu. Você ouviu a história dele. Você viu qual foi o motivo que o levou a fazer. Você se convenceu? Não interessa os outros. É você e você. Eu tenho um texto que eu escrevi uma vez dizendo o seguinte, a minha carteira de advogado é tão íntima, tão minha e testemunha da minha vida. Quer dizer, eu é que sei. Eu tenho 50 anos de advocacia. Fiz esse ano 50 anos de advocacia, só como advogado. Não estou contando estagiário, só como advogado. Eu não tenho um caso na minha consciência em que eu fiz uma defesa sabendo que eu estava fazendo uma injustiça. Não é porque eu sou bonzinho, é porque isso me faria tão mal, você fazer uma defesa
sabendo que você está fazendo uma injustiça, que você está defendendo um canalha que não merecia, que você está prejudicando vítimas que passaram na mão dele, que eu não estaria bem. O problema é comigo. Claro. É até uma questão até de egoísmo. Eu não quero ficar mal comigo neste caso. E ponto final. Mas eu também não sei se é só isso, Cassione. Não é só mal comigo. É porque isso te linka em alguma coisa. Que está acima da gente. Claro. Sem dúvida nenhuma. Cassione, essa época que o Bolsonaro está em voga, com essa questão a questão de contra vagabundo, contra bandido, a opinião pública ficou contra o Biratã, porque eu vejo tanta gente que acha que, por exemplo, tem muito bandido, que não tem direitos humanos para o cidadão, de repente, por exemplo, em São Vicente, a violência está tendo lá, todo dia morre um, atira no centro de Santos em policial, enfim, essa violência na Baixada Santista, muita gente acha que tem que ter pena de morte, defendem isso e tal. E mesmo assim a opinião pública ficou contra o Biratã? Ficou contra o Biratã porque o caso aconteceu em 1992. Se fosse hoje? E ficaram durante quase 11 anos martelando, massacre. A imprensa e o pessoal dos direitos humanos, que só tem direitos humanos para os que são fora da lei, e o pessoal do PT que fez palanque na época, não é, em cima dos cadáveres, que foi o Eloy Pietá, que depois se elegeu deputado, não é? E o Genuíno, uma porção de gente. Tanto que eu disse, na hora do motim, na hora em que eles tocaram fogo, que iam morrer todos queimados lá dentro e asfixiados, não apareceu ninguém para chegar lá e dizer, abre a porta que eu vou pacificar o rebanho aí dentro. Ninguém. Agora, no dia seguinte, eles aparecem para fazer o discurso político, não é? Tanto que no dia do julgamento, o julgamento demorou 12 dias. O pessoal dos direitos humanos, no segundo dia, não apareceu mais ninguém. Porque quando a gente começou a mostrar a prova, inclusive com os presos que foram arrolados pelo Ministério Público, condenados a 85 anos de prisão, a 90 anos de prisão, gente que matou para roubar, que fez o diabo, a gente fazendo as perguntas, e aí é que entra o advogado, você tem que ter um jeito de dar a volta no preso que está ali depondo, evidentemente, contra o Biratã. Teve um que disse várias vezes, aquele dia era para nós. Aquele dia a gente ia exterminar a polícia. Porque eu fui deixando ele tão irritado que ele não segurou. Falou, e quando eu sair de lá, vou pegar o senhor. Para mim, na frente da juíza. Aí ganhou muito ponto ao seu favor, não, né? Você mostra o que o sujeito era, quer dizer, contou a verdade, porque ele perdeu a cabeça, e você tem que, às vezes, fazer o sujeito perder a cabeça para ele dizer a verdade que ele não ia dizer. Tá? Ele estava dizendo mentira tranquilinho. O promotor chamava o preso de excelência. O senhor quer um copo d'água? O senhor quer isso, quer aquilo? O promotor tratando o preso assim. Na minha vez de perguntar, eu comecei a irritar o cara. Alfinetou ele. Comecei. Aí uma hora, quando ele perdeu a cabeça, e tem que ter uma diferença. Uma técnica aí, né? Tem que ter uma técnica, que a gente conhece.